A seguir, esporte. Amigos telespectadores, estamos de volta. O assunto é esporte na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Além disso, você nos acompanha em outros 47 municípios do interior do estado do Rio Grande do Sul, através da TV Coprel e pelo aplicativo do seu celular, tvpassofundo.com.br, e estamos conversados. O programa de hoje dá destaque para o voleibol, nosso representante que é hexacampeã, a equipe da UPF BH. É isso? BH? Que maravilha. Finalmente aprendeu. Olha aí. Estamos dividindo a bancada hoje com o repórter de todas as ocasiões, Carlos Dantas. E como convidados especiais do programa de hoje, o técnico vitorioso, secretário de esportes do município, grande amigo da nossa programação, Gilberto Belavero, Giba, carinhosamente chamado por seus amigos, por seus colegas de equipe e pela meninada também que o acompanha, não é? Nós, no programa de hoje, destacamos também a presença de Isadora e Paula, que são componentes da equipe vencedora e que estão aí trazendo o sorriso e a elegância para o nosso programa de hoje. O programa fica mais ilustrativo, mais ilustrado também, não é? E, consequentemente, as meninas trazem a alegria e o sexo oposto para todos nós. Dantas, sorria, meu querido. Sorria, você está louco para falar. Ele não fica ilustrativo. Mas eu não vou deixar que você fale ainda. Porque eu estou nas manchetes. E as manchetes continuam, senhoras e senhores, porque o Esporte Clube Gaúcho não foi bem no final de semana pela Série A2. Jogou contra o Esportivo em Bento Gonçalves e perdeu. Resultado final 2-0. Permanece ali na zona de baixo da classificação e é preocupante a situação do Esporte Clube Gaúcho, mas que tem 2 jogos em casa, no meio e no final de semana. Presença do público torcedor é muito importante nesses 2 jogos, incentivando os jogadores para darem a volta por cima. O Esporte Clube Passo Fundo folgou no final de semana e agora, para a próxima semana, já tem uma parada duríssima também. Assuntos que nós vamos tratar no decorrer do programa de hoje. Vamos à rodada final do Campeonato Brasileiro, antes da paralisação para o Mundial entre clubes e, consequentemente, depois a janela para contratações. Contratações que certamente virão para Grêmio Internacional e para o próprio Juventude, porque as nossas equipes não estão nada bem no campeonato maior do futebol do Rio Grande do Sul, não, de todo o país. Vamos dar a volta por cima, Grêmio, Internacional e Juventude. Estamos esperando. Mas nós voltaremos depois do intervalo. Um momento só. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. Nossa presença é silenciosa, mas fundamental. Quando você está próximo de quem ama e também quando fica distante. Nos dias em que o melhor lugar é a sua casa e outros em que decide explorar o mundo lá fora. Abrindo janelas para novos horizontes e revelando um universo de possibilidades para conectar você com o que realmente importa. MHNet. Toque, conecte, viva. A Comercial Zafari sempre esteve presente na vida dos gaúchos. São quase 70 anos de história crescendo ao lado das famílias, oferecendo qualidade, variedade e um atendimento que faz a diferença. Cada detalhe importa para tornar a sua experiência única, porque aqui fazer o simples bem feito é a nossa essência. Comercial Zafari,
sempre com você. Limpsul, 20 anos de trabalho e experiência para lhe atender com dedicação e eficiência. Limpeza de ambientes, serviços de portaria, jardinagem, limpeza de fachadas. Limpsul 20 anos. Pensou limpeza, pensou Limpsul. Passo Fundo. Muito bem, amigos, senhoras e senhores telespectadores, o assunto é esporte na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Igualmente você nos acompanha em outros 47 municípios do interior do estado do Rio Grande do Sul pela TV Coprel. E através do aplicativo do seu celular estamos ligados, tvpassofundo.com.br. Conforme disse na abertura do programa de hoje, estamos dividindo a bancada com o Carlos Dantas, o repórter de todas as ocasiões, e Giba Belaver, o vitorioso técnico de voleibol que vai contar um pouco da história e da trajetória da BA-UPF. Vamos lá então, Dantas. Bueno, já que o seu Jorge não fez a chamada de abertura, complemento agora o que eu estava falando. O programa se torna mais charmoso com a presença das meninas do vôlei. Sejam bem-vindas aqui. Mas, seu Jorge, eu quero fazer ressaltar uma das coisas boas que eu conheci em Passo Fundo rapidamente, que não é ligado ao esporte. É ligado ao bom atendimento que eu recebi, não porque eu recebi, eu vi que todos foram mas você merece um bom atendimento. Só um pouquinho, seu Jorge. Você merece. No INSS, Caixa Econômica Federal, Sicrisa, enfim, todos os órgãos, cartório de registro civil, todos esses setores que eu estive, precisei resolvendo problemas particulares, um atendimento de primeira qualidade. Porque quando a gente vai nesses órgãos, em função da grande mídia, tu já vai armado. Armado para ser mal atendido ou ter que bater boca. Não. Passo Fundo, dá um exemplo. Parabéns a esses órgãos que eu citei aí. Fiquei surpreso positivamente. Quanto ao esporte, quanto ao futebol, o Gaúcho perdeu de novo. E não sei. Já começa a pretear o olho da gachada, embora o campeonato... falta mais tantas rodadas. Não pode jogar... Jogou muito bem no primeiro tempo, e no segundo tempo, para mim, principalmente na parte final, faltou perna. E aí, o adversário veio para cima e fez 2-0 de bola parada, zagueiro entrando livre pelo meio da zaga. Mas isso é um assunto que a gente vai debater daqui um pouquinho, porque grande Giba está aí, é nosso amigo. Mas se tiver que cobrar como secretário, como responsável pelo ginásio de esporte, eu vou cobrar. Não tem história de amizade. Perfeito, ótimo. Muito bem, Giba. Já começou sendo retalhado aí, né? Mas fique à vontade. Só para se acostumar com o negócio. Você já é acostumado a esses detalhes, a esses pormenores aí, porque você conhece o Dantas. Ele agita um pouquinho e depois ele se acalma. Não é agita. Eu sou verdadeiro. Né? Eu sou autêntico. Eu não sou de ficar Os outros não são, viu? Os outros não, a Maria finge. Ele é verdadeiro. Muito bem. Giba Belaver, meus cumprimentos pela conquista do Hexa na Copa Cláudio Braga. É isso? Isso. Cláudio Braga. Era a Copa RS, recentemente, né? Depois mudou, lembrando o nome do antigo presidente da federação. Saudoso presidente Cláudio Braga. Exatamente. Né? Muito bem. Meus cumprimentos, Giba, nossa saudação também a Isadora e a Paula, que estão aí conosco. Já estão, inclusive, com a medalha conquistada, a medalha de ouro, que é muito importante. Fique à vontade. Primeiramente, contando como você sentiu a presença das meninas desafiadas por outras oponentes nesta competição. Primeiro, prazer estar aqui novamente, falar com vocês, né, sobre esporte de uma maneira... global. Descontraída, né? Global, né? Olha, foi uma Copa que a gente estava sabendo do nível que ia ser, né?
desde a primeira fase. A primeira fase nós tivemos 3 adversários, um deles foi a própria Associação Vôlei de Venâncio. E foi uma primeira fase que nós passamos muito bem, passamos em primeiro lugar do grupo, mas sabíamos da importância não só de classificar, tentar classificar o melhor possível para trazer a final para Passo Fundo, né? E a nossa semifinal foi uma semifinal até certo ponto tranquila. Vencemos a Universidade Federal de Santa Maria por 3-0. E na outra semifinal, Venâncio enfrentou a Sociedade Ginástica Novo Hamburgo e venceu também 3-0. Enfim, fazendo esse pequeno resumo, já não é a primeira vez que nós enfrentamos Venâncio em final. Nós enfrentamos ano passado, né, meninas, na final. E não será a última, porque já vem mais jogos. Já vem jogos pela frente, mas na final foi ano passado no Sesc, vencemos. E esse ano também na final da Copa RS. O primeiro set foi um set um pouco difícil, nós iniciamos mal, elas, não sei se nós iniciamos mal, mas elas iniciaram muito bem. Saímos perdendo de 5-0 de 5 pontos de bloqueio, algo meio inédito no vôlei aí ultimamente. Mas acho que tem 2 fatores importantes para destacar, para deixar a palavra para as meninas. Segura um pouco essa imagem, por gentileza, meu caro Fernando. A outra. É da Isadora. Onde aparece ali a Isadora, não é? Sim. Descreva por eu acho que essa imagem da Isadora, ela descreve muito o que foi o nosso time, não a partir do terceiro set, mas a partir do terceiro set nós tínhamos que tomar uma decisão rápida, né? Mas a primeira pergunta que eu fiz para elas no intervalo do segundo para o terceiro set era: será que até que ponto Venâncio, até aquele momento, ele era um franco atirador, né? Essa pergunta que tu fez foi com certa rudez ou não? Nem lembro, acho que não, até não, né? Porque o movimento do jogo, ele estava assim, nós não estávamos jogando mal. A equipe não estava jogando mal. Venâncio estava jogando muito bem. E isso é um primeiro fato e um primeiro fator importante pro voleibol gaúcho. Claro, depois que a gente ganha um jogo de 3-2 de virada, que bom pro voleibol gaúcho, né? Mas é de coração, isso é importante porque ano após ano nós estamos tendo mais adversários à altura, e isso é importante pro vôlei gaúcho mesmo. A gente não fica naquela horizontalidade de que tá tudo fácil, né? Então, o que eu perguntei para as gurias e o que eu questionei? Será que Venâncio Aires, e com todo respeito a Venâncio, isso eu falei depois do jogo lá para os próprios técnicos, será que Venâncio, depois de ter vencido 2 sets, que estava como franco atirador, teria ainda, né, estaria blindado para não ser mais franco atirador e a partir desse momento ter a responsabilidade de vencer e ser campeão? Nós já tínhamos esse, como diz o gaúcho, o couro mais engrossado, né? Então nós precisávamos entrar num terceiro set mais competentes, né? E é o que aconteceu, nós fomos até o 10 ali jogando parelho com elas e conseguimos abrir. Aí o quarto set foi um quarto set bem mais fácil, chegamos a abrir, eu acho que quase 10 pontos de diferença. Aí a parte psicológica do time de Venâncios pecou e nós subimos e, graças a Deus, ganhamos no tie-break. Professor... Fazendo um resumo rápido, né? Me parece que o vôlei tem uma síndrome parecida com, as gurias vão me ajudar, com o tênis. Do terceiro set? Do terceiro set. Perfeito. Eu estava olhando os sinais de Roland Garros, um deles saiu perdendo, pá, daqui um pouco ele foi lá e buscou, e o psicológico jogou a responsabilidade para o outro lado. E no vôlei, para mim, acontece a mesma coisa. Mas eu quero saber da Isadora, como é que ela olhava para as gurias do bloqueio, como é que vocês estão tomando 5 pontos e eu aqui atrás não consigo buscar, porque o bloqueio está furando? Como é que foi essa conversa, hein, Isadora? Foi meia braba, bem invocada, ou foi na pegada todo mundo junto? Tudo bem? Boa tarde. Pode explicar? Primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Esses 5 primeiros pontos, como eu não sou atacante, eu fico bem aflita, só podendo passar e fazer a cobertura dos bloqueios, né? Eu até chamei bola para eu atacar, porque estava um desespero ali dentro, mas foi algo inédito para nós. As gurias do Venâncio estavam marcando muito bem.
todas as atacantes, tanto da ponta, da saída, da 6. E acho que depois dessa conversa a gente começou a olhar mais outras possibilidades para as gurias começar a trabalhar no jogo, em vez de só ir na porrada e o bloqueio pegar sempre, né? Mas... Faz parte. Faz parte. E a Paula, embora seja central, mas também tem com essa altura tem que estar lá em cima, amiga. E como é que me deixa o bloqueio tomar conta, fazer 5 pontos um atrás do outro? E aí, buscar como? De onde é que vocês tiraram energia para buscar essa recuperação? Olha, foi bem, como a Isadora falou, foi inédito, né? 5 bloqueios, um atrás do outro. A gente estava bem apavorada, assim, com isso acontecendo. Mas é aquela coisa, todo mundo puxar uma outra, né? O banco puxar junto, o fato de estar toda a torcida, né? Lá o ginásio super cheio. A gente, nossa, nós vamos ter que reagir. A gente puxava uma outra, tipo... Levava toco, a gente falava, vamos para a próxima. Sempre uma puxando a outra. Isso faz muita diferença. Paula e Isadora, vocês estão no grupo há quanto tempo? Esse é o meu 3º ano, agora. 3º ano. Isso. Então já está aclimatizada, né? Sim, Já está habituada com as broncas do treinador. Sim. E tal. E com os sucessos também da BA-UPF, né? Sim. Mas, Isadora, e tanto uma como a outra, somente é nessa hora que os treinos vêm na cabeça, né? Porque se tu não tem uma boa preparação, um bom treinamento, é difícil tu buscar 2-0 contra uma outra adversária que tinha embalado, né? Antes dela responder, responda a minha pergunta, por gentileza. Quanto tempo você está Também com o grupo? Também é meu 3º ano. Eu entrei junto com a Paula. E é nessa hora que o treino é fundamental, né? Com certeza. Porque sem treinar e sem ter preparo físico, não adianta tu querer buscar. Sim. Tem que ter também muita cabeça, né? Psicológico. Muito psicológico. Depois de 5 pontos que é difícil acontecer no vôlei, tu fica, meu Deus, o que eu faço agora? O que eu posso fazer? Principalmente a levantadora, né? Que escolhe qual vai atacar. Tem que olhar muito para a quadra do adversário, para ver onde tem um furinho ali para escolher a atacante certa. Mas eu acho que esses 2 pilares, né? Do psicológico e o físico tem que andar sempre juntos, senão não tem como. Ei, só uma pergunta. Tu que já está há 3 anos, te veio Caxias na cabeça? Olha, a final de Caxias, que foi contra Venâncio também. Não, foi contra Caxias. Contra Caxias. Foi no retrasado. Isso. No tie-break lá, eu não joguei o tie-break, que eu tava passando mal. Mas eu tava muito aflita no banco, quase vomitando, mas tava ali. Sistema nervoso. Sim, tava bem. Eu me senti muito chateada porque eu não conseguia fazer nada, por estar na situação que eu tava. Mas fica na cabeça, né? Mas ali eu acho que não chegou a lembrar isso, porque como foi bem no início também, né, gurias? Foi uma situação um pouco diferente, mas eu te entendo. Mas, Giba, mas é uma experiência importante, né? Eu acho que tudo isso, tudo isso leva que tu tenha aquilo que elas falaram. Uma mentalidade diferente, né? Uma mentalidade que não acabou nada, ainda temos tempo. Esses momentos de sofrimento são importantes para você criar um mental mais forte, né? Eu não sei se outra equipe no nosso lugar, naquele momento, estou falando sério, teria essa capacidade, né? Porque nós em 2023, nós fizemos a final dos Jogos Universitários lá em Brasília e nós estávamos ganhando do Rio, né, meninas? De 2-0. E tomamos 3-2. Então nós já sofremos com isso também. Então eu acho que isso tu vai amadurecendo a equipe. Esses 2-7-0, como no futebol, uma vitória de 2-0 no intervalo e tal, e acaba sendo prejudicial até, é um excesso de confiança? Pode ser, porque a equipe que vai para o terceiro set vencedor, se ele toma 2-3 pontos, ele ainda está com o mental daquilo que... Não, está 2-0. Tranquilo, né? E o time que perdeu literalmente inverte. Agora, quem é o franco atirador? É aquele time que perdeu 2-0. Então, ele tem que ir com tudo. Ele não pode mais ter medos. Os medos ele tem que deixar para depois. E até porque quando começa a fazer os primeiros pontos, transfere a responsabilidade para o adversário. E aí vem, desculpa te interromper, vem o que eu falei para elas.
Às vezes a equipe que não está preparada ainda, ela pode ter o tal do medo de vencer, viu, gente? E isso acontece muito. Agora é o meu momento, eu não posso mais errar. Se eu errar, eu não vou ganhar. E isso pode abalar o adversário. E contamina todos. Aproveitamos esse Mas tem um detalhe, Giba, e eu vou falar assim, com toda sinceridade, não é à toa que tu tá no top do vôlei gaúcho feminino, por acaso. Porque tu tem um psicológico equilibrado. Eu fico louco quando vejo o treinador brigando com o auxiliar da arbitragem da federação. Devendo de cuidar o time dentro na quadra, no campo. Ele perde mais energia discutindo na lateral do que passando segurança pro grupo. Eu já vi tu sair perdendo, tu chegar assim, ó, calma. Claro que tem horas que, né? Mas eu nunca vi tu te exaltar. E eu nunca vi tu, assim, agredir as gurias em termos de passar recado ou de passar uma ordem de treinamento, né? Então, isso é uma coisa que tem que ser ressaltado, porque tu só está em Passo Fundo porque tu quer. Porque tu já recebeu proposta para ir embora daqui. Trabalhar com vôlei feminino, Brasil afora. Sim. Eu sei disso. Sim. É verdade ou não é? Verdade. Mas eu acho que assim, ó, tudo vai sendo uma questão de amadurecimento, né, Dantas? É amadurecimento. Eu já fui aquele treinador de início de carreira maluco, enfim. O que não pode faltar é o respeito. Acho que o respeito a gente nunca pode faltar. E até quando fala um palavrão, viu? E sai da gente o palavrão. E faz parte do processo. Sai o palavrão e pede desculpa imediatamente. Quase isso. Sabe por quê? Porque existe todo um contexto. Eu acho que se tiver dentro de um contexto, tudo é administrável. Mas, modéstia à parte, foi bacana. Foi bacana a maneira que todo mundo trabalhou. As meninas trabalharam muito bem a parte mental. Eu saí de lá muito, mas muito satisfeito. Por quê? O treino de hoje... A gente já fez o treino em cima de algumas situações que a gente sabe que vai acontecer na Superliga C. Vai ser muito pior. O jogo vai ser muito mais rápido, o jogo vai ser muito mais agressivo, o bloqueio vai ser muito mais agressivo que Venâncio. Como vai ser muito mais agressivo que foi Foz do Iguaçu quando nós começamos a final lá de Não Me Toque, né, meninas? Tomando 2-0 de 2 tocos, que a gente fala aqui, né? 2 bloqueios. Então, eu acho que tudo isso vai servir, tenho certeza absoluta, lá para um futuro próximo. Próxima competição, gurias. Esse já foi. A medalha está aí. Agora é pensar em qual é a próxima competição. Dia 28 desse mês, a gente joga o primeiro jogo do estadual. Que é... Contra quem? Venâncio Aires. Contra Venâncio Aires. Por isso que eu mencionei. Não é nem a primeira nem a última, né? Porque já vem a futura aí, né? Sim. Vocês se consideram já maduras no vôlei para enfrentar esse tipo de situação? Ou sempre é uma atividade nova? Eu acho que o vôlei, principalmente o feminino, é sempre uma surpresa. Surpresa, porque é muito mais o psicológico do que o físico. Então, depende do dia de cada uma, como é que tá, se a gente consegue ajudar as outras. Mas eu acho que madura estamos sim. Paula, uma coisa importante. Você que veio lá de Júlio de Castilho, a bela Júlio de Castilho, nunca teve tanta torcida jogando naqueles torneios do colégio que tu teve. Aí, de repente, tu vem para uma cidade que não é uma metrópole, mas é um polo, Passo Fundo, final com torcida. É diferente, né? A base treme. É uma loucura mesmo, porque aqui a gente tem uma baita movimentação da torcida, né? Vem muita gente nos assistir, então é bem diferente mesmo. E a presença do patrocinador principal na beira da quadra? Assustou o técnico até, viu? Assustou vocês ou até o técnico corria risco de cair? Assustou um pouquinho, né? Mostrar serviço tem que ser. Mas queira ou não queira, influi, né? Sim. Sempre influi. Você começou no vôlei aonde? Eu comecei em Santa Maria. Na real, que eu comecei a jogar mais no colégio, que é em Júlio de Castilhos, mas depois eu me mudei para Santa Maria, fiz ensino médio lá e eu jogava por lá. Corinthians ou não? Oi? Qual é o clube lá? Eu jogava na AVF, em Santa Maria. Associação Vôlei Futuro. Voleibol Futuro. E qual é a tua escola base de Júlio de Castilho que te lançou no mercado? Lembra daquele coleginho lá de Júlio de Castilho? Sim. Não coleginho, colegião, porque se ele te deu essa oportunidade e tu soube aproveitar. Como é que era o nome da primeira escola que tu jogou? Escola de Ensino Fundamental Maria Rainha. Maria Rainha? Isso. Júlio do professor Alcemar que me ensinou. Que legal. Que legal. E tu, Isadora? Qual é a primeira
escola que tu veio lá de São Leopoldo? Eu joguei no Sinodal. Eu joguei Tu já começou em 5... clube grande. É que eu estudava lá. Venturini Daí... era teu professor. Não, Venturini foi só na BB, depois de já acabar a base. Eu comecei no Sinodal, fiquei até o primeiro ano de infantil lá. Fui pro Clube Sojipa, no infantil e infanto. Joguei por um tempo no Grêmio Náutico União depois. E por meio ano joguei no Grêmio Náutico União. E nesse outro meio ano, eu joguei na APAV em Canoas. E quem foi o olheiro que te trouxe para cá? Eu vi um post no Insta, no vôlei da federação, que ia ter a peneira aqui. Eu já estava fazendo faculdade por lá. Não tinha time mais de base para jogar, já passou da idade. Eu estava jogando pelo time da BB em São Leopoldo com o técnico Venturini. Eu jogava na Atlética da minha faculdade também, mas era um horror. E eu pensei, eu quero evoluir no vôlei, amo vôlei, jogo desde criança, não consigo viver sem o vôlei. Vou tentar ir para lá, vou deixar minha família aqui, morar sozinha lá, vendo o que dá. E no fim que eu passei na peneira, foi uma surpresa. E eu vim de braços abertos para agarrar a oportunidade. E tá muito bem, viu? Isadora e Paula frequentam qual é a faculdade? A UPF. Eu curso Medicina Veterinária. E a Paula? Eu curso Fisioterapia na UPF. Gilberto, e as demais meninas, como é que estão? Principalmente aquela menina que veio lá do norte do Brasil, Roraima. veio lá de Roraima, A Érica. no peito e na raça. Eu admiro esse tipo de atleta em busca de uma oportunidade. Eu não sei se eu contei essa história, vou contar rapidamente. Quando a Érica chegou, primeiro ela entrou em contato comigo se tinha algum lugar para ela dormir, porque ela ia chegar antes da peneira, né? A gente tentou achar um lugar, enfim. Aí depois, na peneira lá, eu perguntei para ela, tá, mas a peneira era de um dia, né? Eu digo, quantos dias ela vai ficar aqui, né? Até pegar o avião de volta, né? Eu disse, qual é o dia do teu voo de volta? E ela, não tenho passagem para volta. Eu tava lá. Gostei disso aí. Confiança. Confiança, né? Ou a necessidade e paixão, como diz o Bernardinho, né? Mas a Érica tá se adaptando, né? Tá se adaptando agora ao frio também, né, gurias? Mas ela tá muito bem, viu? Muito bem, tá nos ajudando muito na equipe. Próxima, a Érica tem que vir aqui. Pode, vamos chamar. Já está na universidade também? Fazendo educação física. Educação. Vai ser minha colega aí. Sucesso para você, Érica. Você é muito simpática. Olha aí, que legal, viu? Pois é, então, o vôlei tá isso, eu acho que não sei como é que tá o nosso primeiro bloco aí. E depois nós vamos misturar outros assuntos aí. Depois a gente vai mesclando, não é? Mesclando. Tá. Exato. Um pouco de vôlei e um pouco do futebol ali, mas Nós estamos conversando com o técnico vitorioso Gilberto Belavé, secretário de esportes do nosso município, juntamente com as suas atletas, Isadora e Paula. Elas são também as grandes campeãs deste certame recentemente disputado. Mas já vem aí outra competição, conforme dissemos, assuntos que nós vamos abordar depois do intervalo. Um momento só. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. Nossa presença é silenciosa, mas fundamental. Quando você está próximo de quem ama e também quando fica distante. Nos dias em que o melhor lugar é a sua casa e outros em que decide explorar o mundo lá fora. Abrindo janelas para novos horizontes e revelando um universo de possibilidades. Para conectar você com o que realmente importa. MHNet. Toque, conecte, viva. A Comercial Zafari sempre esteve presente na vida dos gaúchos. São quase 70 anos de história crescendo ao lado das famílias, oferecendo qualidade, variedade e um atendimento que faz a diferença. Cada detalhe importa para tornar a sua experiência única, porque aqui, fazer o simples bem feito é a nossa essência. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, 20 anos de trabalho e experiência para lhe atender com dedicação e eficiência. Limpeza de ambientes, serviços de portaria, jardinagem, limpeza de fachadas. Limpsul 20 anos. Pensou limpeza, pensou Limpsul. Passo Fundo.
Muito bem, amigos, telespectadores, senhoras e senhores, estamos de volta. Falando em esporte na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Igualmente você nos acompanha através da Copel TV em outros 47 municípios do interior do estado do Rio Grande do Sul. O programa de hoje relata as atividades da Arena do BA. Já estava misturando aqui. A Arena BA é do Esporte Clube Gaúcho. E BA UPF é o nosso voleibol que está sendo representado por estas meninas, que são as nossas entrevistadas do programa de hoje, a Isadora e a Paula, juntamente com o seu técnico, Gilberto Belaver. Giba, e as próximas competições da sua equipe? Agora nós estreamos no estadual, né, dia 28, em casa, contra a equipe de Venâncio. E no dia 5 de julho, em Santa Maria, nós temos os Jogos Universitários Gaúchos, que aí sim, quem for campeão do Universitário Gaúcho, leva o Rio Grande do Sul, né, para Natal em outubro, né, meninas? Em outubro, que é os Jogos Universitários Brasileiros. Uma pergunta mais profissional, com todo o respeito que eu tenho aos atletas. Vai ter que reforçar para essa Série C? Não vamos reforçar. Já conversamos isso. A equipe está fechada. Está fechada, nós não vamos trazer mais ninguém. De 29 de julho a 4 de agosto, Superliga C, ainda não tem a cidade sede, mas nós tomamos uma decisão, nós vamos trabalhar com as nossas jogadoras aqui. É vai ficar quem tá aí, quem não tá tem aqui. Dispensa então? Não, dispensa não. Não? Que moleza, Gurias. Dá pra jogar solta, né? Titular mesmo. Não, titular é outra coisa, né? nós somos em 15, né? E só viaja 14, então já tem um problema. Mas nós não vamos trazer, nós vamos valorizar o grupo que temos. Giba, secretário de Esportes, parabéns pela conquista do título pelo Beco. É verdade. Encerrando o certame amador, não é? Ficou bacana o jogo também, sucesso, né? Lá no Vermelhão, jogo bonito. Parabéns pro Beco. Parabéns. Beco e Roma, né? Foi a final. Exato. Uma pergunta. Não estou cobrando ainda. Vamos lá, importante. Ginásio de Esportes. Boa. Teixeirinha? Teixeirinha. O ginásio Teixeirinha já está sob a gestão da Prefeitura. Junto com a CEPLAN, Secretaria de Planejamento, nós estamos fazendo agora uma espécie de orçamento, pré-orçamento do que precisa, né? O prefeito Pedro determinou que o ginásio ele tem que ser o mais rápido possível voltar ativo. Então... Ai, prefeito, eu quero estar lá para ver. Algumas coisas, né, Dantas e Jorge, não dá mais pra gente deixar... 1,5 milhão para recuperar. Subir a altura do piso, isso aí, não há necessidade disso. Não há necessidade. Eu garanto para vocês que não há necessidade. 1,5 milhão o custo para refazer. Bom, se fosse, viu? Acho que vai dar um pouco mais. Mas, enfim, acho que sim. Mano, só os fios roubaram tudo. Então, nós vamos voltar com o ginásio Teixeirinha. O ginásio Teixeirinha, ele vai voltar a ser da comunidade e ter a utilização que merece. Eu quero ver um jogo grande do vôlei feminino. Olha aí, ó. Por que não? Contra o vôlei feminino de Santa Catarina. Mas vamos começar com o futsal, com outros esportes, não vamos dizer que o secretário só vai pro lado do vôlei, né? Não, mas sou eu que tô falando, não é o secretário. E se eu falei, tá falado. Olha aí, vai ser o vôlei que vai Viu, pessoal, quem tá falando aí é o Dantas. Corrida de rua. Corrida de rua, sucesso total. A nossa primeira etapa, que foi no mês passado, no Parque da Roselândia, passou de 800 corredores. E para essa do dia 29, agora o próximo domingo... Já abrimos para 29 domingo, abrimos para 900 inscritos. Fizemos em 3 etapas, em 3 blocos. A primeira etapa agora em menos de 1 hora dos 300 que abrimos já foram. Agora dia 12 mais 300 e dia 16 mais 300. Essa competição é lá para o dia 24 de agosto ou não? Não, essa é agora do dia 29. A do dia 24 de agosto 29. É a grande meia maratona Cidade de Passo Fundo. Essa é a nossa grande corrida, né? Nós vamos fazer de uma maneira bem diferente, inédita na cidade. Nós vamos fechar a Avenida Brasil. Do dia 29? Do dia 24 de agosto. A meia maratona. Meia maratona. Nós vamos fechar a Avenida Brasil. Toda a Avenida Brasil do lado da Secretaria de Esportes, ali da antiga prefeitura, né? Para a comunidade se localizar. Desde do Boqueirão até a Petrópolis, vai estar fechada.
e nós vamos fazer ali 2 voltas que vai dar os 21 quilômetros. E que tenha uma alternativa para o trânsito. Claro, né? tudo isso nós estamos... Porque essa história de fechar a rua, abrir rua, interditar aqui e não liberar um espaço para o ciclista, para o motorista e tal, não cabe Não, mas, mais. mas vai ser no domingo, viu, Jorge? Claro. Não, cabe sim. Quando é pelo esporte, tem que... Cabe para você. O senhor que está ultrapassado. Cabe, quando é para um esporte nobre, como corrida, tá? Faz desvios, mas o esporte em primeiro lugar. É uma vez na vida, num domingo. Eu continuo ultrapassado, mas diante da tua santa ignorância, eu continuo evoluindo, meu amigo. Chamar atenção que é feio trancar as ruas por causa do esporte. Não vivemos o esporte em primeiro lugar. Nós não vivemos numa província. Não, nós evoluímos mesmo, estamos precisando de mais corrida. Mas a meia maratona, nós já fizemos 2 reuniões com a Secretaria de Trânsito. Nós vamos achar alternativas de pelo menos de 2 a 3 até 4 transversais para quem sai da São Cristóvão, precisa ir para Vera Cruz, enfim, né? Foi assim, nunca trancou. Não, mas a meia maratona... o senhor está se referindo porque houve protesto, trancou, mas ele também tem a mania de tentar menorizar. Não é menorizar. Não, mas a meia maratona... O seu Jorge é isso. Hoje a corrida de rua é a que mais cresce. O povo me conhece, sabe quem eu sou. Eu estou há 60 anos nessa lida. Eu conheço muito mais do que você imagina. Não é? Mas eu não posso me exaltar. Eu tenho que ter calma. A meia maratona, ela está sendo... tranquilo pro programa. Ele procura me irritar. Não é isso, vamos continuar então, meu caro. A meia maratona, ela está sendo estudada para quê? Porque até então, historicamente, a nossa meia maratona, ela pegava a Avenida Brasil e a Presidente Vargas. Então, você, além de ter um problema de trânsito e um problema de segurança para os corredores... foi um pedido e o prefeito Pedro deu ok de nós fecharmos um lado da Avenida Brasil. O outro lado da Avenida Brasil vai ficar em mão dupla pro trânsito. Então já toda essa extensão não vai ter problema e as transversais nós vamos estudar essa maneira de fazer. Com isso, tem mais segurança para o corredor. A gente fecha só um lado da avenida. Não transfere problemas para a Presidente Vargas e é uma nova ideia, né? E eu acho que vai dar certo, né? Os corredores, nós vamos falar com todo o pessoal da iniciativa privada, do comércio, né? E vamos largar às 7 da manhã de domingo. Então acho que vai dar tudo certo por volta das 9, 9h30 já vai estar tudo liberado. Giba, só repete aí as inscrições, que parece que teve gente reclamando que não conseguiu. Claro, dormiu mais que a cama. Quando acordou já tinha fechado as inscrições. Eu levo isso para o lado positivo, viu, telespectadores? A procura das corridas de rua, que saímos de 100 inscritos para hoje quase 1.000 inscritos, não é uma situação da prefeitura, da secretaria. Nós somos entes que fizemos a intermediação disso acontecer, obviamente, mas é uma solicitação da comunidade. A comunidade está vendo o esporte com outros olhos. Então, primeiro eu vejo isso aí, que bom que tenha muita procura. Então, para que a gente tenha um equilíbrio e administrar essa procura, essa segunda etapa, ao invés de nós liberarmos as 900 inscrições, que eram 700, e aumentamos 200, nós, ao invés de fazermos uma vez só, porque daí aquela pessoa que está meia desinformada vai perder a inscrição se for numa vez só. Então nós optamos, abrimos nessa segunda-feira 300, já esgotou, então já estão sabendo que no dia dos namorados, dia 12, mais 300 e no dia 16, mais 300. Então, com isso, fazendo em 3 lotes, as pessoas vão se comunicando. Fica ligado que vai ter o próximo lote. Então, é uma maneira de tentar facilitar. Bela ideia. Já fiz uma pesquisa, aproveitando o espaço, eu já fiz uma pesquisa. Nós temos várias corridas em Passo Fundo, iniciativa privada e órgão público, que é o nosso caso. Todas as corridas, a média de inscrições é em torno de 500 e 600. Então, a Secretaria de Esportes, a Prefeitura está colocando 900. Então, nós não estamos fora da média da corrida de Passo Fundo, muito pelo contrário. Uma pergunta para a Isadora e para a Paula, né? Que são praticantes do vôlei. Vocês praticam outro tipo de esporte ou não? Não, no momento não. Eu gostava bastante. Eu estou tentando incentivar elas que elas vão para a corrida, viu? Exatamente, por isso a pergunta. Sim.
corrida, eu não me arrisco tanto na corrida. Assim, já tentei algumas vezes, mas não é alguma coisa muito contínua. E você, Isadora? Já pratiquei outros esportes, mas no momento não. O foco totalmente no vôlei. E quando chega num momento que nem esse de vocês, que daqui a pouco estão disputando uma Série C do Brasileiro... É o seguinte, não, só para complementar, não é bom que fique praticando um esporte ou outro. Daqui a pouco vira o pé num buraco da cidade, torce um tornozelo, aí daqui uns dias, quantos dias leva para recuperar para voltar a treinar o vôlei? Qual é o teu foco? Eu fiz essa pergunta porque não está relacionado com a maratona ou a prática do atletismo e outras coisas. Não, sim, pode praticar natação, né? Pode praticar o tênis, o basquete, né? Por isso que a pergunta que eu fiz endereçada para as meninas, né? Para não deixá-las também, nesse segundo bloco, fora de um contato com o telespectador. Perfeito. Ok. Da minha parte, Beto, eu sei que tu tem que sair daqui um pouquinho. Fico agradecido e vamos ficar na torcida de vocês, gurias. E treinem, né? Nada de dormir tarde, nada de ir para barzinho. Tá? Se eu pegar vocês no barzinho, eu vou denunciar aqui no ar. Então se prepara. Olha aí, agora tem mais um aliado. Eu vou completar perguntando para o Giba Belavé. No futebol, quais serão as atividades de sua secretaria a partir de hoje para a sequência? Já estamos com uma nova competição que já está em andamento, que é a Copa Passo Fundo, é um estilo de Copa do Brasil, ela já está andando. Pois é, você havia falado a respeito. Já está acontecendo. Mata-mata. Mata-mata. Só mata, na verdade, é um jogo só. É um jogo só. E está na final a segunda divisão. Agora, a partir do dia 19 de julho, nós já vamos iniciar a primeira divisão, porque essa que o Beco ganhou foi referente ainda a 24. Então, nós queremos botar o calendário em dia e terminar agora de 25 no ano, para aí começar um campeonato. Tudo por conta da pandemia ainda, né? A pandemia ajudou, mas foi também a questão, não nos pegou diretamente, né, que foi a questão das enchentes, mas indiretamente nós tivemos que dar uma parada também por isso. Muito bem. Recomeça então. E quem é que já está classificado nessa Copa do Brasil? Agora o senhor me apertou aí. Me pegou de contrapé. Mas isso aí a gente divulga no decorrer. Mas está bem bacana, viu? Bem bacana mesmo. As equipes estão participando e é um jogo diferente, né? Para ficar nesse meio termo aí, entre uma competição e outra, ter essa competição da Copa. Esses jogos estão sendo disputados lá no novo... No complexo do Marstone. Como é que ficou a cancha em si? Ficou excelente, né? Agora não é qualquer chuva que nós vamos estar cancelando jogos, né? Isso é o lado positivo. O pessoal usa algum outro tipo de botina e tal? Não pode ser com a chuteira de trava, né? Tem que ser... Não pode ter garradeira. Não pode. É praticamente um tênis para a prática. Chuteirinha de futebol 7. De futebol 7, isso mesmo. Exato. Mas está muito bacana, o pessoal está gostando. Muito bem. Vamos aguardar então que você retorne aqui e nos traga grandes novidades de sua secretaria de modo especial. E as novidades estão vindo também com a turma do vôlei. Obrigado. Essa meninada aí que promete muito nestas competições. Competições a nível nacional, então, vamos aguardar que possamos chegar lá. É o que é a nossa expectativa. Tentar, né? A tentada é livre, estamos aí para isso. Superliga C, primeira vez na história da cidade, vamos tentar subir para B. Atravessar o país, então? Tomara. Esperamos. Representando o Rio Grande do Sul. Esperamos. Sucesso para vocês. Obrigado. Alguma mensagem que vocês deixariam, Paula e Isadora, para as telespectadoras que queiram praticar o vôlei como vocês praticam? Uma coisa que eu sempre falo quando alguém me pergunta sobre fazer esporte, jogar alguma coisa, eu digo, dependente do esporte, segue nele porque ele pode te levar bem longe. Mensagem final da Paula. Mesma coisa que a Isadora, o esporte realmente ele mudou minha vida, me abriu muitas portas, então se você, telespectador, gosta de algum esporte, pensa em praticar algum, sempre vai te abrir portas, é algo que só acrescenta na tua vida. Sucesso para vocês, Isadora e Paula, disciplina, o que é muito importante, não é, meu caro Giba Belavé? Muito obrigado por sua participação no programa. Obrigado, um abraço para todo mundo. Muito bem, senhoras e senhores. O assunto é esporte e continua aqui na TV Passo Fundo, canais 26 e 526. Você nos acompanha agora com assuntos relacionados às coisas nossas, do nosso futebol. O Esporte Clube Gaúcho e o Esporte Clube Passo Fundo, que são os nossos representantes na Série A2 da competição.
Olha, as coisas não estão nada boas, nada favoráveis para Gaúcho e Passo Fundo até o presente momento pela campanha que estão fazendo. Mas vamos aguardar, não é? Estamos praticamente chegando no meio da fase de classificação. Sabemos que apenas uma equipe será rebaixada, está ali entre Glória, União Frederiquense, o próprio Esportivo que venceu no último final de semana ao Gaúcho lá na Montanha dos Vinhedos por 2-0, se recuperou um pouco, arrumou mais 3 pontos e consequentemente subiu para 4 ao lado do Esporte Clube Gaúcho. Gaúcho tem 2 jogos em casa. É a hora da recuperação. Os jogos do Gaúcho em casa serão contra o Gramadense, que vem de uma bela e surpreendente campanha, e depois, então, joga contra o Gaúcho joga mais uma partida, me parece que em casa também, não é? Não, ele joga em casa contra o Gramadense e o Bagé. O Gramadense. O segundo jogo é contra o Bagé, portanto, no próximo domingo. Importante rodada, portanto, para a expectativa é 2 em casa. Do Gaúcho e do Passo Fundo. O Passo Fundo, sim, tem 2 jogos e os 2 serão fora de seus domínios. No meio de semana, um jogo derradeiro, eu posso dizer. Joga contra o Brasil de Farroupilha nas Castanheiras. O Brasil de Farroupilha que vem de uma campanha alentadora no campeonato. Brasil de Farroupilha é simplesmente o 4º colocado, você pode conferir aí na tabela. 9 pontos. Tem 9 pontos ao lado do Grêmio Bagé. Grêmio Bagé que é adversário do Gaúcho no final de semana aqui na Arena Biês. O Internacional de Santa Maria não é surpresa, armou uma equipe de qualidade, está com 11 pontos somados e é líder no momento. O Aimoré que perdeu o último compromisso, olha, é que ele perde e ganha na competição, né? O que me deixou surpreso, Dantas, é o Glória de Vacaria, que tinha o Leandro Machado e tinha o Chiru como preparador físico, o nosso popularmente conhecido Chiru, que me parece que saiu também com a comissão técnica, não é? O Leandro Machado pediu para sair. Está o Glória apenas com 3 pontos. O Glória só não é rebaixado se a equipe de Tramandaí não vencer nenhuma, como até agora não venceu. Tem 0 pontos. Aliás, o Real veio passear na competição. O Real é franco atirador, não tem nada a perder, é só ganhar. Mas, infelizmente, o Glória, que se organizou primeiro mais que todo mundo. E aí é que eu digo, quando não dá liga, não adianta. Não adianta, tu pode fazer craques. Mas ainda com relação à derrota do Gaúcho, Sr. Jorge, eu acompanhei todo o jogo, eu fiz uma análise técnica aqui. Aos 2 minutos, a equipe do Esportivo tem uma chance de saída. O goleiro Juliano do Gaúcho fez uma grande defesa. Aos 32, a única jogada do Luizinho 7, né? Que cruzou e ninguém entrou no segundo pau. Uma bola assim que entrou livre, bem cruzada. Por que o lado direito do Gaúcho é melhor? Porque tem os 2 melhores jogadores, na minha opinião. Que é o Luizinho e o número 2, que é o... que veio do Grêmio, né? E que é um dos que apresenta uma diferença muito grande aqui. Mas eu já me lembro o nome dele aqui. Número 2, o Lucas Evangelista e o Luizinho, que são 2 bons jogadores. E no segundo tempo, 0-0, o Gaúcho perdeu aos 11h45 com o Luizinho. Um grande lance de gol. Cabeceou bem o Gaúcho, o goleiro fez uma grande defesa, bateu no poste e não entrou. E logo em seguida, aos 31, né, o Kelvin, numa cobrança de escanteio, o 4º zagueiro entrou no segundo pau, subiu livre, leve e solto. E daí, o Gaúcho foi para cima, era óbvio que ia ter que se atirar, e levou o segundo aos 40 minutos do outro zagueiro, numa bola parada também, cruzada para dentro da área, Otávio. Aí fez 2-0, matou o time do Gaúcho no final. O Gaúcho não tirou proveito da defesa, uma das defesas mais vazadas da competição, que é o Esportivo de Bento. Ele sofreu 9 gols no campeonato. Exatamente, tanto que, né, a vitória foi quando agora assumiu o Márcio Nunes, saiu o Alei Menezes, então o grupo entrou motivado. E agora o Márcio Nunes vai tentar recuperar o terreno perdido
Isso faz parte do futebol, não adianta. Olha, a presença do público torcedor nesses 2 jogos lá na Arena do Esporte Clube Gaúcho é mais do que importante. O Gaúcho precisa ter o camisa 12, ou seja, o torcedor jogando ao seu lado. O Gaúcho, conforme a gente disse, aí enfrenta em 2 ocasiões agora o Gramadense no meio de semana. E olha, a parada duríssima é contra o Grêmio Bagé. O Grêmio Bagé que joga em casa no meio de semana e que vem a Passo Fundo para buscar a liderança da competição. O Grêmio Bagé está com 9 pontos, vencendo em casa, sobe para 12 e, consequentemente, vai buscar a liderança da competição. Liderança hoje que é do Inter em Santa Maria, com 11 pontos, que tem o Aimoré com 10 e o Bagé ao lado do Brasil de Farroupilha com 9, os 4 primeiros. Gramadense, Lajadense e Novo Hamburgo e o Passo Fundo estão entre os outros 4, ou seja, 5º, 6º, 7º e 8º colocados. Vindo logo em seguida, Veranópolis com 6, Santa Cruz é o 10º colocado e o Gaúcho é o 11º. Tomara que eu esteja certo e acreditando no que o Gaúcho vai fazer jogando em casa. Ou seja, mostrar a sua superioridade, mostrar a sua qualidade e ter o apoio do seu público torcedor. Para fazer 6 pontos. 6 pontos que definem, então. Gaúcho sobe e, consequentemente, sai daquela amarga posição ali da zona de não se classificar. Olha, esses 2 jogos do Gaúcho em casa vão ser fundamentais. É, para mim, a encruzilhada da classificação para o Gaúcho. Se o Gaúcho perder uma delas em casa, aí se complica, na minha opinião. E vai ter que jogar mais. Porque, embora fez um belo primeiro tempo, mas no segundo tempo o Gaúcho não manteve aquele mesmo equilíbrio que teve na primeira etapa frente à equipe do Esportivo. Né? Então a competição está muito parelha, tem muito jogo pela frente, cai treinador, entra treinador, e o Leandro Machado, segundo fiquei sabendo, ele não estava conforme com determinadas coisas dentro do clube, principalmente do seu setor, e aí alegou que como a equipe não estava rendendo, ele acharia melhor sair do que ficar atrapalhando. Eu acho que ele usou o bom senso. Leandro Machado, do Glória de Vacaria. Do Glória de Vacaria, desculpa. O Leandro Machado, do Glória de Vacaria. Usou o bom senso e saiu numa boa, né? Então, faz parte do futebol, ainda mais da Série A2, seu Jorge. E o Gaúcho perdeu na estreia de Márcio Nunes como técnico do Esportivo. Ele que foi pretendido pelo próprio Gaúcho e pelo Passo Fundo. E estava no futebol de Santa Cruz do Sul. Ele estava disputando a Série D, né? Exato. E ele veio de lá. Mas é que a competição, seu Jorge, está muito nivelada, né? O Gaúcho tem uma boa equipe, progrediu bastante contra o Esportivo no último fim de semana e agora precisa vencer os jogos que tem em casa. Esses aqui, para mim, são fundamentais para pensar na próxima fase e chegar entre os primeiros na próxima fase da competição, que são as 8º de finais. Como é fundamental também para a dupla Grenal, indo para o Campeonato Brasileiro de Futebol, né? Vencer os jogos desse meio de semana, contra o Corinthians e contra o Atlético Mineiro, Internacional e Grêmio, para subirem na tabela classificatória. Porque o Grêmio é o 12º colocado com 15 pontos, o Internacional é o 14º com apenas 11 pontos somados. Fundamental porque para depois a competição para os jogos do Mundial, não é? O Inter tem mais sorte do que juízo. Eu acho que, para mim, o Inter perdeu o Fernando definitivamente. Um jogador com 37 anos, se não me engano. Esse não volta mais. Eu acho que não volta mais e já está tratando de trazer um segundo Fernando, né? Vamos dizer assim, do mesmo nível do Fernando e que dê segurança para essa zaga. O Inter tem sorte, sabe por quê? Porque vai conseguir recuperar a maioria dos jogadores. O Inter tem um time
no Estaleiro em função das lesões. É bom lembrar, né, que o Inter está em 3 competições. Vem a Copa do Brasil aí, vem a Libertadores da América. Exatamente. E o Campeonato Brasileiro, que é liderado pelo Flamengo, com 24 pontos. Cruzeiro tem 23, ao lado do Bragantino também com 23. E o Mano conseguiu o que queria. Um tempo para respirar, treinar e desintoxicar psicologicamente a equipe do Grêmio. E com isso, esperando que reforços cheguem, que já estão chegando, e vai ser um outro Grêmio depois dessa Copa Mundial de Futebol. Muito bem. Foi a participação do Carlos Dantas já no ocaso do programa de hoje. Nós agradecemos a sua audiência, a sua preferência, a sua paciência. E esperamos que realmente os nossos representantes deem a volta por cima na Série A2 do Campeonato Gaúcho de Futebol. Precisamos de alguém na divisão especial representando o Passo Fundo no ano que vem. Isso é muito importante. Outro detalhe, você já fez a vacina contra a gripe, a influenza? Se não fez, faça. Se não fez o reforço da Covid, contra a Covid-19, faça. Nós queremos que você continue conosco, porque nós amamos vocês. Muito obrigado, senhoras e senhores. Um abraço. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na Rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. A Comercial Zafari sempre esteve presente na vida dos gaúchos. São quase 70 anos de história crescendo ao lado das famílias, oferecendo qualidade, variedade e um atendimento que faz a diferença. Cada detalhe importa para tornar a sua experiência única, porque aqui, fazer o simples bem feito é a nossa essência. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, 20 anos de trabalho e experiência para lhe atender com dedicação e eficiência. Limpeza de ambientes, serviços de portaria, jardinagem, limpeza de fachadas. Limpsul 20 anos. Pensou limpeza, pensou Limpsul. Passo Fundo.